Quem se ilumina por dentro nunca fica na escuridão. Bom dia! Hoje, 30 de abril de 2025, iniciamos mais um encontro de oração, de meditação e de reflexão no Evangelho de Jesus. A oração é a chama que acendemos dentro de nós. É a luz que dissipa todas as nossas dúvidas, fortalece a nossa fé e guia os nossos passos nos momentos mais desafiadores. A oração é a luz para os nossos caminhos, é a luz para nos dar a melhor opção, a melhor escolha. Que bom que você está aqui conosco para mais este encontro. E vamos iniciar com a nossa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e estamos no item 2. E assim está escrito: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Quem quer ser pobre? Quem gostaria de estar na maior pobreza? Tenho certeza que ninguém, né? Ninguém quer ser pobre. Então, se você crê em Cristo, você vai estudar para saber direito o que Jesus quis dizer com os pobres de espírito. Porque quem não crê acha que é coisa boba, né? Que é uma coisa sem nexo. Como que vai ser bem-aventurados os pobres? Mas Jesus está falando de pobre de espírito e não do pobre, aquele que tem escassez das coisas materiais. Ele está falando do pobre de espírito e não daquela pessoa que não tem nada materialmente. Então Jesus diz que o pobre de espírito é aquele que é pobre de vícios, aquele que é pobre de orgulho, aquele que é pobre de vaidade, que é pobre de prepotência. Olha que maravilha, ser pobre de todos esses vícios, de todas essas coisas ruins. Então, o pobre de espírito não tem nada dessas mazelas, desses vícios, dessas coisas que são ruins. Um dos últimos itens do capítulo anterior que nós estávamos estudando, falava da riqueza de espírito. Tenho certeza que você vai se recordar. Se você vem acompanhando o nosso estudo, você vai se recordar. Quando falava de riqueza de espírito, que era o espírito rico em bondade, rico em caridade, rico em verdade, rico em humildade. Era a busca para criar o seu tesouro de riqueza espiritual. Então era rico de tudo que é bom. E Jesus fala de pobres de espírito, aquele pobre de tudo que é ruim. Tudo que é ruim, o pobre tem de pouco, né? Então o pobre não tem nada a ver com o lado material. Quando Jesus está falando de pobre de espírito, não tem nada a ver com o lado financeiro, com o lado espiritual. Com o lado material, né? Então é pobre de espírito, né? Jesus está falando só do lado espiritual. Então, pobre de espírito
não é pobre de coisas, não é pobre de materiais, não é pobre de dinheiros, é sim pobre daquilo tudo que nos trouxe para esse mundo de provas e expiações, que é a violência, que é a prepotência, que é a arrogância, que é tudo aquilo que nos trouxe para esse mundo de provas e expiações. Então, pobre de espírito é aquele que é pobre dessas mazelas. E para o bom entendedor, o indivíduo pode ser milionário aqui na Terra, milionário em dinheiro, em riqueza material, mas pobre de espírito, né? Ele pode ser milionário, ter bastante dinheiro aqui na Terra, mas ele pode ser pobre de espírito também. Ele é pobre em arrogância, ele é pobre em prepotência, ele é pobre em violência. Então, existem milionários que têm a pobreza de espírito, pobreza de arrogância, pobreza de prepotência, pobreza de violência, pobreza de coisas ruins. E tem milionários aqui na Terra que são arrogantes espiritualmente. Tem pobre aqui na Terra que tem riqueza espiritual. Tem bondade, tem caridade, tem humildade. Então, tem pobre aqui na Terra financeiramente, mas arrogante espiritualmente. Então, nós temos de tudo. Por isso que Kardec diz que o maior desafio do Espiritismo é combater o materialismo. Então, o maior desafio do Espiritismo é combater o materialismo. Porque se você vive uma vida espiritual, você precisa destruir o materialismo. Há necessidade de destruir tudo que é material. Que o desapego de tudo que é material é necessário para que você vença, né, o materialismo. Por exemplo, chegam duas pessoas num local. Uma pessoa rica financeiramente e uma outra pessoa pobre. Para quem é que dão mais atenção? Para quem é que nós damos mais atenção? Muitas vezes é para o rico, né? Quando chega uma pessoa famosa e uma pessoa anônima num determinado local, para quem é que nós damos mais atenção? Para o famoso. Para o famoso é que nós damos mais atenção. Então, isso tudo é materialismo. Isso tudo é materialismo. Por isso que Kardec diz que o maior desafio do Espiritismo é destruir o materialismo. Então você se impressiona, nós nos impressionamos pelas coisas da terra, né? Porque muitas vezes o rico pode ser canalha e perverso. Outras vezes o rico é humilde e bom. O pobre também pode ser canalha e perverso. E o pobre também pode ser humilde e bom. Então, uma coisa não leva a outra. Ser humilde, ser bom, está no comportamento. Ser arrogante, ser prepotente, ser perverso, ser canalha, está no comportamento. Então, não tem nada a ver com o lado material. Material vai lhe dizer se você é rico ou se você é pobre. Mas isso não quer dizer se você é canalha, se você é perverso, se você é arrogante, se você é humilde ou se você é bom. E isso a gente só vê pelos comportamentos. Então, quando nós vemos somente a superficialidade, só o por fora, nós podemos estar errando, porque nós estamos vendo com os olhos materiais, tá? Somente com os olhos materiais. Tem uma historinha que Chico saiu para fazer um trabalho numa cidade, fazer uma palestra,
participar de um pinga-fogo, eu não me lembro ao certo. E quando ele chegou na frente do lugar onde ele ia falar, onde ele ia estar participando, ele viu que do outro lado da rua tinha um catador de materiais recicláveis, um catador de papelão. Chico atravessou a rua e foi conversar lá com o senhor que estava catando papelões. E Chico conversou alguns segundos com o rapaz, colocou a mão no ombro daquele senhor e retornou para a atividade que ele ia fazer. Quando ele retornou, alguém do grupo, né, falou assim: Chico, que pena, né? É uma pessoa tão sofrida, né? Uma pessoa tão pobre, né? E Chico respondeu assim: meu amigo, fazia tanto tempo que eu não vi alguém com tanta luz que eu não resisti em ir lá falar com ele e me comunicar com ele, de tanta luz que ele resplandecia. Então, o materialismo nos faz ver somente a superfície, somente o superficial. E isso, às vezes, não é a realidade. E aqui, né, quando fala Jesus não entende os baldos de inteligência. Então, Jesus não entende baldos de inteligência seria os de pouca inteligência. Então, Jesus não está preocupado com aqueles que não estão entendendo tudo, tá? Ele está preocupado com a humildade. O foco de Jesus agora é a humildade, sem estar ligado à inteligência. Não está ligado a nenhuma inteligência, tá? Mas sim os humildes, né? Também tenho em algum momento, em algumas reflexões anteriores, onde nós falamos do anjo das duas asas, né? Onde necessita da asa da bondade e a asa da inteligência. A asa da bondade nós podemos estar utilizando a humildade, né? E a asa da inteligência como a asa da instrução, do conhecimento. Então, você pode ter uma pessoa pobre de espírito, mas não é pobre de inteligência. Ela pode ser pobre de arrogância, pobre de prepotência, pobre de várias coisas ruins. E ao mesmo tempo, ela pode ter uma limitação na inteligência. Ou o contrário, pode ter uma inteligência vasta, né? Então, para Jesus, o importante, realmente, o foco neste capítulo é a humildade. Nós temos também, por curiosidade, né? Na biografia de Adolf Hitler, ele era pobre quando criança e vivia de vender pirulitos na praça. Ele vendia pirulitos na praça e chegou a ser presidente do país dele. Chegou a ser presidente da Alemanha. Então, você acha que esse espírito tinha pouca inteligência? Lógico que não. Ele era muito inteligente, ele tinha estratégias, ele tinha planejamento, ele tinha, com certeza, inteligência demais e bondade de menos. Ele era perverso. Então, ele tinha assim uma inteligência a mais do que as demais pessoas. Mas Jesus não está preocupado com quem tem pouca inteligência. Jesus está pouca ou muita inteligência. Jesus está com o foco na humildade. Então, para a gente não confundir pobreza de espírito com pobreza material, ou com riqueza material e riqueza de espírito.
porque os espíritos dizem que a prova da riqueza é muito difícil. É difícil demais para todos nós. Porque se você for perverso, é melhor ser pobre. Se você for arrogante, se você for prepotente, se você for ruim, é melhor ser pobre do que ser rico. Porque sendo pobre, o estrago pode ser menor. E uma outra questão que pode vir na cabeça de todos nós é assim, por que a maioria nasce pobre na Terra, né? Por proteção divina. Acredite, meu irmão e minha irmã, por proteção divina. O fato de você ser pobre é prova da demonstração do amor de Deus por você. Por que os humildes vão para o céu, né? Aqui diz que eles estão destinados ao reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, por que os humildes vão para o céu? Quem é que está na terra? Pensa aí. Quem que está na terra? Os arrogantes, os orgulhosos, os prepotentes, enfim, infelizmente, todos nós ainda. Alguns de nós com menos orgulho, com menos arrogância, com menos violência, porque nós estamos no processo, evoluindo para se melhorar. Mas em todos nós ainda achamos um pouquinho de arrogância, um pouquinho de orgulho, um pouquinho de vaidade. Então, entre nós, existe humildes, existe sim, existe humildes, mas a maioria dos humildes de verdade são aqueles missionários que estão aqui para influenciar a humanidade, Então, o grande objetivo da sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o grande objetivo da sua vida, o grande objetivo da minha vida, nunca foi mudar o mundo. O grande objetivo da sua vida é mudar você. O grande objetivo da minha vida é me transformar, é me mudar e mudarmos sempre para melhor. Todos nós tenhamos esta possibilidade de nos tornarmos melhores e maiores. E neste momento eu te convido a se conectar com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, e com Maria, nossa mãe. E que os bons espíritos estejam conosco, semeando em todos nós a vontade e a coragem de sermos melhores, de estarmos nos vigiando o tempo todo para que a nossa condução, para que os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos sejam conduzidos para o bem, para o amor, para a caridade. Aproveita também para falar com eles a respeito dos seus problemas, das dores e dos sofrimentos que estão fazendo, infelizmente, companhia para você. Se você está bem, aproveita para agradecer e se colocar à disposição para colaborar, para ajudar e para dar a mão para aqueles que precisam. Se você precisa de mais oração, coloca seu nome aí, coloca seu nome aí embaixo, coloca o nome da pessoa que você conhece e que necessita também de oração, nós estaremos reforçando em orações. Agradeço a sua presença, agradeço você que está compartilhando este espaço com as pessoas que você gosta, com seus amigos, com seus parentes. E se você ainda não está fazendo, faça o bem para as pessoas entrarem no nosso canal do YouTube ou no grupo do Facebook, pelo endereço www.orandosemprebem.com.
Foi um prazer imenso ter a sua companhia. Agradeço eternamente a Deus Pai, a Jesus e a nossa Mãe por mais um dia, por mais esta oportunidade. Fique em paz, fique na companhia dos bons espíritos, na presença de Deus, de Jesus e de Maria. Te espero amanhã às 7h07 e nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Um beijo do meu coração para o seu coração.